Você vai ver, o orçamento da Câmara de Ribeirão Preto vai passar de 30 milhões de reais. Em instantes, aqui no Jornal da Clube. Gislene, quais são as notícias da política? Este ano, o valor do orçamento da Câmara de Ribeirão Preto deve passar de 30 milhões de reais. A cidade é a única do estado em que o gasto por vereador pode passar de 1 milhão. O orçamento previsto para a Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto neste ano será de 31,4 milhões de reais. Cada um dos 22 parlamentares deverá gastar, em média, mais de 1,5 milhão de reais, o maior valor do estado. Segundo este advogado especialista em direito eleitoral, a cidade parece caminhar na contramão do país. Para ele, os gastos não são justificáveis e, como condutas, a Câmara deveria economizar verba e ter mais transparência. Não tem justificativa um vereador custar mensalmente ao poder público 130 mil reais. É um absurdo, é um exagero, vai realmente na contramão de tudo que se prega em termos de moralidade, em termos de transparência, em termos de eficiência dos poderes constituídos. No estado, a cidade que mais se aproxima de Ribeirão Preto é São Carlos. No município, cada vereador poderá gastar em média até 730 mil reais. Nas ruas, a população já começa o ano preocupada com o alto valor. Preocupado, sim, e muito, completamente errado. Eles deviam pensar um pouco mais, que tem muita criança passando fome. Eu poderia repartir um pouquinho cada um. A gente que é assalariado ganha pouco, eles para cuidar do nosso dinheiro ganhar tanto, é fora de série. Absurdo, né? Porque eles gastam e tanta coisa para fazer, e as pessoas às vezes passando fome nessa cidade. A área da saúde precisando, com necessidade, as pessoas aí com enchente, com um monte de coisas, e eles gastando com dinheiro que a gente não sabe o que eles fazem com ele. Esse dinheiro podia ser aplicado em outra área, né? De saúde, limpeza em Ribeirão, que estão a imundice, né? De acordo com a legislação, podem ser destinados para a Câmara até 5% do que é arrecadado pelo município. A previsão para este ano em Ribeirão Preto é de uma arrecadação de mais de 1 bilhão de reais. Débora Lapini para o Jornal da Clube. E as preocupações com a atuação dos vereadores da região ainda parecem distantes do cidadão, que foi o grande responsável pela escolha de cada legislador. Pucci. É isso, Gislene. E tudo indica que a situação não mudará muito. Golfeto, ser vereador virou um bom negócio, mas ninguém cobra nada. Bem, eles estão começando o mandato, não podemos pré-julgar nada, mas a realidade é que a grande tarefa hoje do político, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, no Congresso, nos partidos políticos, é resgatar o seu conceito. O conceito é uma soma de consciência e de reputação. Consciência e reputação não são a mesma coisa. Consciência é o conceito que nós fazemos de nós mesmos. Reputação é o conceito que os outros fazem de nós. Então, o grande trabalho do vereador, que é aquele que representa, na realidade, o fiscal do urbanismo e, ao mesmo tempo, o orientador da urbanidade, é resgatar um bom conceito para si e para toda a classe política, dando um exemplo aos parlamentares de legislativos de esferas superiores. Esse é um trabalho difícil, mas que não é impossível. Afinal, a cidade e a cidadania são também construídos como trabalho deles. A cidade pode ser analisada como a polis, área política dos gregos, a civita, a área de educação, de qualidade de vida. Santo Agostinho escreve um clássico, Civitas Dei, a cidade de Deus. E no terceiro, a urbe, que é a parte econômica, a parte de desenvolvimento territorial. O vereador atua nas três. E atuando nos três vértices do triângulo da cidade, ele tem tudo para ajudar a construir o cidadão e, portanto, ser o agente da implantação da República. Mas ele precisa resgatar aquilo que foi
perdido, que é não o vereador, do político em geral, que é o bom conceito, que é a soma da consciência com a reputação. É um trabalho que nós esperamos que os legislativos de todos os municípios que foram empossados agora, os representantes, comecem a fazer. Você vai ver, o orçamento da Câmara de Ribeirão Preto vai passar de 30 milhões de reais. Em instantes, aqui no Jornal da Clube. Gislene, quais são as notícias da política? Este ano, o valor do orçamento da Câmara de Ribeirão Preto deve passar de 30 milhões de reais. A cidade é a única do estado em que o gasto por vereador pode passar de 1 milhão. O orçamento previsto para a Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto neste ano será de 31,4 milhões de reais. Cada um dos 22 parlamentares deverá gastar, em média, mais de 1,5 milhão de reais, o maior valor do estado. Segundo este advogado especialista em direito eleitoral, a cidade parece caminhar na contramão do país. Para ele, os gastos não são justificáveis e, como condutas, a Câmara deveria economizar verba e ter mais transparência. Não tem justificativa um vereador custar mensalmente ao poder público 130 mil reais. É um absurdo, é um exagero, vai realmente na contramão de tudo que se prega em termos de moralidade, em termos de transparência, em termos de eficiência dos poderes constituídos. No estado, a cidade que mais se aproxima de Ribeirão Preto é São Carlos. No município, cada vereador poderá gastar em média até 730 mil reais. Nas ruas, a população já começa o ano preocupada com o alto valor. Preocupado, sim, e muito, completamente errado. Eles deviam pensar um pouco mais, que tem muita criança passando fome. Eu podia repartir um pouquinho cada um. A gente que é assalariado ganha pouco, eles para cuidar do nosso dinheiro ganhar tanto, é fora de série. Absurdo, né? Porque eles gastam e tanta coisa para fazer, e as pessoas às vezes passando fome nessa cidade. A área da saúde precisando, com necessidade, as pessoas aí com enchente, com um monte de coisas, e eles gastando com dinheiro que a gente não sabe o que eles fazem com ele. Esse dinheiro podia ser aplicado em outra área, né? De saúde, limpeza em Ribeirão, que estão a imundice, né? De acordo com a legislação, podem ser destinados para a Câmara até 5% do que é arrecadado pelo município. A previsão para este ano em Ribeirão Preto é de uma arrecadação de mais de 1 bilhão de reais. Débora Lapini para o Jornal da Clube. E as preocupações com a atuação dos vereadores da região ainda parecem distantes do cidadão, que foi o grande responsável pela escolha de cada legislador. Pucci. É isso, Gislene. E tudo indica que a situação não mudará muito. Golfeto, ser vereador virou um bom negócio, mas ninguém cobra nada. Bem, eles estão começando o mandato, não podemos pré-julgar nada, mas a realidade é que a grande tarefa hoje do político, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, no Congresso, nos partidos políticos, é resgatar o seu conceito. O conceito é uma soma de consciência e de reputação. Consciência e reputação não são a mesma coisa. Consciência é o conceito que nós fazemos de nós mesmos. Reputação é o conceito que os outros fazem de nós. Então, o grande trabalho do vereador, que é aquele que representa, na realidade, o fiscal do urbanismo e, ao mesmo tempo, o orientador da urbanidade, é resgatar um bom conceito para si e para toda a classe política, dando um exemplo aos parlamentares de legislativos de esferas superiores. Esse é um trabalho difícil, mas que não é impossível. Afinal, a cidade e a cidadania são também construídos como trabalho deles. A cidade pode ser analisada como a polis, área política,
dos gregos. Activita, a área de educação, de qualidade de vida. Santo Agostinho escreve um clássico, Civitas Dei, a cidade de Deus. E no terceiro, a urbe, que é a parte econômica, a parte de desenvolvimento territorial. O vereador atua nas três. E atuando nos três vértices do triângulo da cidade, ele tem tudo para ajudar a construir o cidadão e, portanto, ser o agente da implantação da República. Mas ele precisa resgatar aquilo que foi perdido, que é não o vereador, do político em geral, que é o bom conceito, que é a soma da consciência com a reputação. É um trabalho que nós esperamos que os legislativos de todos os municípios que foram empossados agora, os representantes, comecem a fazer. Você vai ver, o orçamento da Câmara de Ribeirão Preto vai passar de 30 milhões de reais. Em instantes, aqui no Jornal da Clube. Gislene, quais são as notícias da política? Este ano, o valor do orçamento da Câmara de Ribeirão Preto deve passar de 30 milhões de reais. A cidade é a única do estado em que o gasto por vereador pode passar de 1 milhão. O orçamento previsto para a Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto neste ano será de 31,4 milhões de reais. Cada um dos 22 parlamentares deverá gastar, em média, mais de 1,5 milhão de reais, o maior valor do estado. Segundo este advogado especialista em direito eleitoral, a cidade parece caminhar na contramão do país. Para ele, os gastos não são justificáveis e, como condutas, a Câmara deveria economizar verba e ter mais transparência. Não tem justificativa um vereador custar mensalmente ao poder público 130 mil reais. É um absurdo, é um exagero, vai realmente na contramão de tudo que se prega em termos de moralidade, em termos de transparência, em termos de eficiência dos poderes constituídos. No estado, a cidade que mais se aproxima de Ribeirão Preto é São Carlos. No município, cada vereador poderá gastar em média até 730 mil reais. Nas ruas, a população já começa o ano preocupada com o alto valor. Preocupado, sim, e muito, completamente errado. Eles deviam pensar um pouco mais, que tem muita criança passando fome. Eu poderia repartir um pouquinho cada um. A gente que é assalariado ganha pouco, eles para cuidar do nosso dinheiro ganhar tanto, é fora de série. Absurdo, né? Porque eles gastam e tanta coisa para fazer, e as pessoas às vezes passando fome e necessidade. A área da saúde precisando, com necessidade, as pessoas aí com enchente, com um monte de coisas, e eles gastando com dinheiro que a gente não sabe o que eles fazem com ele. Esse dinheiro podia ser aplicado em outra área, né? De saúde, limpeza em Ribeirão, que estão a imundice, né? De acordo com a legislação, podem ser destinados para a Câmara até 5% do que é arrecadado pelo município. A previsão para este ano em Ribeirão Preto é de uma arrecadação de mais de 1 bilhão de reais. Débora Lapini para o Jornal da Clube. E as preocupações com a atuação dos vereadores da região ainda parecem distantes do cidadão, que foi o grande responsável pela escolha de cada legislador. Pucci. É isso, Gislene. E tudo indica que a situação não mudará muito. Golfeto, ser vereador virou um bom negócio, mas ninguém cobra nada. Bem, eles estão começando o mandato, não podemos pré-julgar nada, mas a realidade é que a grande tarefa hoje do político, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, no Congresso, nos partidos políticos, é resgatar o seu conceito. O conceito é uma soma de consciência e de reputação. Consciência e reputação não são a mesma coisa. Consciência é o conceito que nós fazemos de